Meu nome é Regiane Gauer e eu sou parapsicóloga. A minha proposta hoje é falar justamente sobre a parapsicologia, que me parece uma ciência tão mal compreendida. Muitos acreditam que um parapsicólogo é um caçador de fantasmas, mas na verdade o parapsicólogo é um profundo estudioso do ser humano, das habilidades extrasensoriais do indivíduo e principalmente a função dele é dar estrutura para que um paranormal, que é aquele que manifesta habilidades como clarividência, telepatia, intuição, para que ele tenha uma estrutura para lidar com essas habilidades de forma natural. Quando eu era criança, eu enxergava, por isso além de ser uma parapsicóloga, eu sou uma paranormal. Com 12 anos, eu lembro que enxergava quadros de pessoas conversando, discutindo, pessoas estacionando o carro, isso tudo dentro da minha mente, sem que eu imaginasse. Eu fazia uma meditação e começava a ver quadros. E esses quadros, eu não sabia de onde vinham, não sabia nem para que serviam e por que aquilo estava acontecendo comigo. Como eu vim de uma família espiritualizada, aprendi desde cedo que eram habilidades extrasensoriais, mas não aprendi o que fazer com elas porque as pessoas não sabiam o que me dizer. Mesmo as pessoas cultas nessa área não sabiam me dizer o que fazer, como lidar com aquilo. Então, acabei por me dedicar à parapsicologia pela necessidade de entender o que acontecia e principalmente do que fazer, como lidar com essas habilidades, que técnicas utilizar para que eu pudesse ter uma vida normal, uma vida tranquila, mesmo vendo outras dimensões, mesmo vendo algo humano, os chakras, como eu poderia ver só quando quisesse e não que isso fosse como na maioria das pessoas acontecendo fora de controle. É porque o paranormal fora de controle, ele é uma pessoa muito sofredora. Por quê? Porque ele vê quando não quer ver, ele ouve quando não quer ouvir e ele se assusta, e se assusta bastante, principalmente quando se é um adolescente e não se tem um conhecimento a respeito. Então, na nossa sociedade, o paranormal é visto com suspeita e ele mesmo se olha com suspeita, ele mesmo teme pela integridade mental dele, fica pensando, será que eu sou louco? Será que eu estou imaginando? Será que eu estou vendo coisas? E o mais grave de tudo isso é que ele acaba tomando drogas medicamentosas para inibir essas percepções e isso causa um dano imenso no conjunto biopsíquico dessa pessoa. Todo ser humano tem ao redor de si um campo de energia, uma aura, que é a personalidade dela, e tem chakras, que são centros eletromagnéticos que trabalham essa energia da região mais sutil para a região mais densa e do denso para o sutil, ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora. É uma ponte, né, onde as energias são elaboradas, são trabalhadas para que a pessoa possa existir, para que ela possa viver. Então, o paranormal, ele tende a, quando usa droga medicamentosa, a sofrer uma agressão nesses centros energéticos, nesses chakras. E aí ele lesiona o psiquismo dele, e aí sim, de fato, ele acaba virando um esquizofrênico, acaba virando uma pessoa com problema de saúde grave. Muitos acabam em instituições psiquiátricas, né? Agora, por conhecer o ser humano, por saber exatamente o que um paranormal sente, por ter sido um paranormal fora de controle, pude, com o tempo, aprender o que fazer. Quando eu tinha 15, 16 anos por aí, me apareceu um mestre. Eu chamei de mestre. Era um velhinho, um oriental, pequeno, miúdo, e ele, sempre que me aparecia, me trazia uma sensação de bem-estar, de paz. O olhar dele era muito amoroso, muito doce. E eu não sabia quem era aquele ser. Eu não sabia o que ele pretendia, eu só sabia que ele me dava tranquilidade, principalmente nos momentos em que eu estava muito sofrida. Por quê? Porque a paranormalidade, ela está ativando centros de energia diferentes do comum e altera o sistema nervoso. E a pessoa sente dor,
sente sensações que ela não sabe lidar. Então, quando ele aparecia, essas sensações desapareciam e eu podia me sentir mais integrada numa aparente realidade tridimensional. Com o passar do tempo, eu soube que ele era o meu mestre e que eu deveria fazer perguntas para ele. Alguém me disse isso, só que ele não respondia as minhas perguntas. Então, eu pensei que ele fosse mudo. Eu tinha um mestre mudo. Isso não era muito bacana para quem era tão curioso e queria saber tantas coisas quanto eu queria saber. Com o passar dos anos, em um dado momento, ele começou a falar. E quando ele começou a falar, ele começou a me ensinar o que fazia. Então ele me passou técnicas de transmutação interna, aonde eu podia transformar sentimentos de uma determinada qualidade negativa em sentimentos numa outra qualidade positiva. Me ensinou que sons, que frequências sônicas eu poderia usar para dar o salto quântico naquela frequência, por exemplo, de dor, de tristeza, de raiva, de medo. Porque raiva é um sentimento comum quando se tem medo e quando se está impotente. E um paranormal, ele é impotente porque não consegue saber o que fazer com as habilidades dele. Então, se ele é um telepata, se ele é um clarividente, se ele tem uma psicocinese ou se ele é um empático. A empatia, então, é de um sofrimento imenso porque ela acaba absorvendo os sentimentos dos outros e tomando como seus. Imagine uma pessoa que sente raiva de repente sem saber por que está com raiva. Sente medo ou tristeza, vontade de chorar e não sabe por que tem isso. Você já imaginou você se sentindo com sentimentos que aparentemente não são seus, mas que você entende como sendo? Então, o empático, além de aprender a lidar com esses sentimentos, ele tem que aprender a diferenciar o que é dele e do que é de outros e aprender a construir uma defesa para que essas energias não o desmontem. Todo ser humano, potencialmente, tem habilidades extrasensoriais. O cérebro humano é uma fábula, é um universo de capacidades que não se sonha. E algumas pessoas, dada a evolução, já começam a manifestar essas habilidades e não sabem o que fazer. Então, para mim, a parapsicologia é uma ciência que deveria estar assim totalmente enfronhada no estudo e no entendimento do que é um paranormal e do que fazer com ele, dando a ele estrutura para que ele possa se expressar no mundo com naturalidade, para que ele se sinta seguro e feliz, mesmo que ele possa ter percepções que não são comuns aos demais, mas ele entende isso e ele controla. Ele não precisa sair enxergando coisas que não quer ver, ouvindo coisas que não quer ouvir. Essa disciplina, esse domínio é um conhecimento que deve estar na mão do parapsicólogo, para que ele possa servir ao paranormal, para que ele se torne um ser melhor e que ele possa ser feliz.